Oia hai maue. Oia hai maue. Oia hai maue. Oia hai maue. Kundaka kambidi natsulo. Oia hai maue. Oia hai maue. Kundaka kambidi natsulo. Oia hai maue. Oia ai maue, kundaka kambidi natsulo. Oia ai maue, oia ai maue, kundaka kambidi natsulo. Oia ai maue, oia ai maue, kundaka kambidi natsulo. Oia ai maue, oia ai maue. Lo, oia hai maue, oia hai maue, kundaka kambidi natsulo. Oia hai maue, oia hai maue, kundaka kambidi natsulo. Oia hai maue, oia hai maue, kundaka kambidi natsulo. Minha mãe me enche de panos. My parents, his mother-in-law went to Maputo, and she brought for me all this stuff that I was actually needing a lot, like actually this stuff, not that. And then my parents give it to have my passport that it was there, because my passport expired, so I had to make a new one. And so they... And my driving license! So I can drive in Brazil! Aleluia! Minha carta de condução chegou! O quê? Eva! O Brasil, assim, ele foi uma consequência de vários eventos, uma feliz consequência, eu acho. Eu saí de Moçambique porque eu sentia que tinha mais lugares que eu poderia ir criativamente, que eu não estava conseguindo acessar estando lá. Sei lá, eu tinha um sonho não muito claro na minha cabeça de que eu queria ter uma carreira solo, em que eu queria escrever minhas próprias músicas, fazer meus próprios arranjos. Fui, inclusive, usando essas parcerias para conhecer o que é a arte brasileira em São Paulo, né? Já que eu estou em São Paulo, para conhecer na pele o que é a música brasileira, que eu gosto tanto também, né? Quando eu cheguei, eu tive a sensação, por ser que eu esteja completamente equivocada, que existia uma visão bem estereotipada, assim, daquilo que provavelmente eu podia estar trazendo, assim, artisticamente, musicalmente. Por ser africana mais do que necessariamente moçambicana. Mas eu sinto que quando eu cheguei existia uma certa expectativa de, vamos lá, generalizando
exagerando completamente tambores, de dança, e panos, e pinturas, e pulos, e não sei o quê. E eu sou completamente o oposto disso. Eu sou assim em casa, mas no palco eu levo uma outra arte, uma outra forma de relacionar com a música. De entender que existe essa diferença, que são várias Áfricas, né? É algo que ainda é muito novo para o brasileiro. Por causa dessa demanda, eu comecei a questionar a minha africanidade, comecei a questionar a minha negritude. Eu nem sabia necessariamente o que era ser negro. Que ser negro aqui é diferente de ser negro em qualquer outro lugar no mundo, assim. Afinal, tá, beleza. Não é isso que as pessoas estavam esperando, né? Mas o que é que eu sou dentro disso? Dentro dessa África que as pessoas têm na cabeça, né? Então, essa expectativa que eu vim encontrar aqui no Brasil sobre a cultura africana, sobre a africanidade minha, foi um grande catalisador para eu investir nessas coisas. Pesquisando, escutando, correndo atrás, compartilhando. Hoje, o meu trabalho todo é baseado nas culturas, na cultura popular moçambicana, dos jogos de Moçambique. Desde as danças tradicionais, desde os cantos tradicionais, dos chopes, dos nhangas, dos macondes. Eu gosto muito de ouvir o som do lugar, o que vem de sonoridade, inspiração para cada lugar que eu vou. Então, com certeza, sei lá, se eu for para Moçambique hoje em dia, vai ser... Por mais que eu já tenha tido o meu processo criativo lá de um jeito, né, que era mais de canção e tudo mais, hoje, como o meu processo mudou, o som vai ser completamente diferente, porque o meu olhar para a cidade mudou, né? Eu não me vejo que eu sou fixa a um lugar, eu sou de todos os lugares. O fato de eu não explicitamente falar sobre saudade de casa não significa que eu não sinta. Recebemos a brasileira Lena Baúl. Não, moçambicana. Radicada no Brasil, mas continua moçambicana. Ela já é brasileira. Não é? Já foi roubada. Nômade por quê? Acho que tem muito a ver com o meu aprendizado, com a minha educação musical, do meu pai, enfim, porque eu cresci ouvindo muita música de fora, dos Estados Unidos, da Europa. E aí, depois, quando eu entro nesse universo da música tradicional, eu vejo que também faço parte disso. E aí eu viajo para o Brasil, aí eu vejo que também faço parte daquele Brasil, né? Então é um nômade tanto geográfico quanto criativo, musical.
né, de navegar nos vários estilos, mas que não necessariamente o nômade significa sem identidade, Sim. apenas significa um ser Em constante mudança? em constante movimento. As músicas dela são diferentes, né, do que os meus ouvidos, daquilo que os meus ouvidos habituaram a ouvir. As músicas são diferentes. Por exemplo, as minhas músicas, o que acontece? A gente chama instrumentistas, gravam as músicas, metem tudo, a gente só mete a voz. E as músicas dela não, a gente trabalha o corpo. Eu não sabia que... eu não sabia que música é tudo isso, são coisas que eu nem sabia que eram necessárias fazer. Eu sinto, quando eu ouço a Lena, pessoalmente, eu me inspiro. É uma música do mundo. Por mais que ela escolha estar aqui em Brasil, em França, sei lá onde, ela tem um bocado daquilo que é o bichinho da cultura africana. Ela leva aquilo como sua característica. A ideia que ela teve de fazer o tipo de música que ela faz, eu achei muito interessante. Ela explorou várias coisas. Não se limitou apenas também a cantar em português. Eu ouvi o álbum dela, né? Até perguntei, mas que língua é essa? Eu achava as músicas da Lena muito bonitas, só que as letras dela muito complicadas. Mas depois, quando fui trabalhar com ela, descobri que não era nada complicado. Bonito ver uma mulher a crescer nas artes. Há pouca crença no trabalho das mulheres. Queremos a música como profissão e um dia poder viver apenas da música. Então, como mulher, torna-se ainda mais difícil porque estamos sujeitas das pessoas pensarem que a mulher na arte não é capaz de fazer, principalmente. A mulher não é capaz de tocar um instrumento. Tem a questão de sair à noite, fazer concertos durante a noite. E, bom, as pessoas acabam interpretando mal que somos de uma outra vida. São coisas difíceis de lidar. Mas, bom, estamos a lutar para que um dia as pessoas nos olhem como profissionais.
Tudo pois reclama com todo cuidado. Varrer toda a casa com cuidado e jeito. E a seguir o pó a limpar é preceito. Depois na cozinha o lume acender. Tratando o almoço que vai a comer. Todo mundo gosta de conversar com a vovó. É? Todos gostam de conversar com a avó. Sim, pessoas gostam de conversar comigo, porque sou pateta demais. Não é? Ineamuka, Iamakaya. Ineamuka, Iamakaya. Ineamuka, Iamakaya. Aqui, vamos lá. Encaixa. Encaixas? Yeah. A ideia, qual é? É tu conseguires tocar com este dedo. Tenta raspar um pouco aqui, mais para esse lado. Então o que temos que fazer é Tem que procurar. pedir autorização para pegar o bambu ali. Yeah. Tem que ser pegar bambu. Lá em cima, não? Não, tem que ser aquele que está aqui embaixo. Tem um aqui assim que está saindo. Você tem que pedir autorização Sim. A ela também. à rainha aqui. Ah, rainha. Rainha. Estamos a pedir, Helena, está de lado tudo. Mas tem um truque para tirar esse bambu. Tu não vais conseguir tirar. Não, ele não vai tirar da terra, ele vai cortar. Cortar. Cortar serve? Não vai servir. Depois para ele plantar? Não. Não é para plantar, Queremos é para fazer instrumento. de música. Ela vai Tem que dizer escolher- qual. Ela tem que vai escolher escolher. aquilo que já está pronta. Tu vais apanhar bem, yeah. Porque também não é só. Tens que tirar um bocadinho, não muito, porque senão ficas com vertins. Uma das coisas nice é. Novo brincadinho de Lena. Lena vai se apaixonar por aquilo, porque ela vai descobrir coisas que. É? Ela vai descobrir muita coisa ali ainda. As criancinhas indo brincar no mato, né? Com os instrumentos. E o buraco não pode abrir muito aqui, tá vendo? Porque também senão o som escapa. Esse foi o primeiro instrumento que eu aprendi a construir na vida. Quando tu começaste a estudar a construção dos instrumentos? Há uns 5 anos atrás. Há uns 5 anos atrás? É. Com quem? Como é que tu chegaste nisso? Comecei primeiro sozinho, né? Investigações, vídeos. Mas depois comecei a perguntar a alguns mestres, estás a ver, da zona, que sabiam fazer esses instrumentos, velhinhos, né? Esse mesmo. Ok.
Eu percebi que dava para tentar investir um pouco mais nessa área, divulgar, ajudar a divulgar, compartilhar com os mais novos, com os mais velhos. E fazer música. Música moderna com instrumentos tradicionais. Oi, Ló. Estaciona aí fora e entra. Estaciona aí fora e entra. No teatro. No caminho de dentro da reunião. Tá bom? Penso pensar de forma mais horizontal, assim, né? Então, as 5 vozes aqui a percussão, aí a viola, que o Danilo vai tocar, e aí incluir a percussão do Rode aqui, assim. Aqui que vai ser mais difícil, porque vai ter muita coisa, né? É a bateria, a percussão. Aí de monitoração a gente pode ter 2 então, para as vozes, prioriza aqui e aqui. Eu ouço dos 2. Então, essas são as 2 coisas que precisam. Deixa eu pegar essa grana para enfiar esses macaxamanas no chapa para chegarem aqui ainda hoje ou até amanhã. Que coisa linda, hein? Tá bom? Olá. Pode ser menos volume aqui. Fala. O que há de doença nessa casa? Vamos embora mesmo. Vai embora e não volte jamais, tem filha. E aí?
meus parabéns à Lena, né? Por essa viagem, né? Que é longa, né? Ela é de muito tempo nessa área de música e ela nunca esquece as raízes. Isso é muito importante para um artista no geral, né? Que quando sai do seu país para outro canto e volta para buscar, né? Para buscar a raiz das coisas, isso é perfeito, né? Diferentemente de outros que saem dos seus cantos e esquecem tudo. Mas depois chega um momento em que sentem falta de alguma coisa, né? Por falta desse contato com as origens. Estou muito feliz por estar aqui no projeto da Lena Baúl. Eu sou daqui, de Maputo, e pertenço a uma associação cultural chamada Associação Cultural ODI, que faz trabalho de pesquisa, preservação e divulgação da cultura e arte moçambicana. No que diz respeito às danças, ritmos tradicionais, instrumentos, canções tradicionais, por aí em diante. Voltar para cá me mostra uma possibilidade de olhar para o meu país diferente, assim, ver como um lugar possível de fazer as coisas que eu acredito. Porque até então eu imaginava que certas coisas só eram possíveis fora. Coisas que eu estou vendo que é possível fazer aqui, que tem gente fazendo, com a qual eu compartilho ideias e ideais. Agora eu avalio essa viagem como um potencializador de transformações profundas na minha vida. Bem conectado a propósito de vida mesmo, assim. Bem conectado à transformação social, ação social, no limite, né, entre ativismo e palco, porque são duas áreas bem profundas, cada uma delas, né? Então, a minha grande crise nesse momento está sendo essa, achar esse equilíbrio. Ter a minha carreira artística e usar dela como lugar de transformação social. Na associação temos a banda musical e também estamos a trabalhar com crianças. Por aí, volta de 30 crianças, temos cerca de por aí 50 ritmos diferentes do país todo. E as pessoas, né, os moçambicanos, tenham onde ver alguma coisa. Esses três também são todos. Também Fiquei com vontade de aprender cada cadência, tudo bem? Pode ser? É isso aí. É tipo marabá.
O Rode foi para São Paulo em 2014 e eu já estava lá 2 anos já me coçando para voltar, assim. E eu fui assistir, eu não conhecia o grupo, as pessoas me avisaram, tem um grupo de Moçambique, eu não conhecia, fui lá assistir, que tremendo, assim, de tanto que eu queria dançar, e eu peguei o contato e a partir de então a gente ficou em contato. Então quando eu vim da outra vez, em 2015, eu chamei ele, enfim, para compor junto, e mesma coisa, mesmo. Mais gente precisa saber quem eles são, mais gente precisa chamar eles para fazer mais coisas, então vou colocar no meu disco. Aqui é um pouco complicado, né? Nós estamos num espaço que não dá para fazer o fogo, que é normalmente como a gente faz. E assim temos que aquecer um por um, né? O aquecer os tambores num círculo ou com fogo é um ritual também, é um encontro dos tambores e dos tocadores. Dos tocadores também. Fica uma história um pouco triste, né? Porque o outro está ali. Mas o que fazer? Aqui não temos outra alternativa. Temos como fazer fogo aqui. Meu coqueiro dá gosto, dá coco com cachaça. Como não sou louco, eu só bebo coco lá de casa. Meu coqueiro dá gosto, dá coco com cachaça. Como não sou louco, eu só bebo coco lá de casa. Em outro lugar não dá. Coco não tem casa, coco não tem gosto, coco só dá água. Eu fui no Brasil numa época que o Brasil, enfim, São Paulo especificamente, estava sedento de música africana. As pessoas perguntavam, queriam saber como é que eram os ritmos. E aí eu tive a sorte, sim, também, de cair numa rede ligada a algo que tinha a ver com a busca que eu tinha, sei lá, intuitivamente na minha cabeça.
Bubuza kushonga kuyambala mamachele Totode Kapulana zale bubuza kushonga kuyambala mamachele No Brasil, ser negro tem muito a ver com identidade. Tem a ver com identidade e não apenas com raça, ou enfim, tem a ver com ancestralidade, né? Eu vejo a minha arte, na verdade, lá, ela é muito vista com esse lugar, das pessoas se identificarem, de verem como uma porta para olhar para a África como um possível lugar de se reconectarem, de se identificarem. Em terra de preto, a gente não precisa ser preto, né? Simplesmente é. Né? Aqui a gente tem outros tipos de preconceitos. Aqui a gente encontra os pretos ricos. Os pretos ricos e os pretos pobres, né? Somente esse. Mas lá, a maioria dos pretos são pobres. Então, além de ser o racismo cor de pele, também está diretamente relacionado a um racismo econômico. Arrisco a dizer que eu sou provavelmente a única negra que mora no meu bairro. Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e nem volte jamais. Eu vou para esse espaço das Clarianas, por exemplo, que fica em Taboão da Serra, que é na periferia. Quando eu vou para a Zona Sul, é muito diferente. Meu corpo parece que se encaixa assim, plá, opa, tô em casa, me identifico muito, assim, porque a maioria é preto, as primeiras das pessoas que estão lá são negros, então me identifico, meu corpo naturalmente ele se encaixa. Se eu vou para um outro lugar, onde praticamente você não vê nenhum negro, o corpo reage. Então esse foi o maior choque para mim, de eu ver o quanto que meu corpo foi se mudando. Por isso que a questão da negritude no Brasil está muito ligada a pertencimento, está ligada à identidade. Os antepassados do povo negro brasileiro tiveram todo um processo de sair da terra, enclausuramento, escravização. Então você já não falava a sua língua, você já foi tirado da sua terra, aí você tinha que achar uma outra forma. Então, tipo assim, foi cortar assim a cultura, a identidade na raiz, assim, uau! Tirar completamente, não deixar nada, nem chance de poder brotar de novo. Por eu ter morado fora, eu penso muito nisso, dói a gente não saber de onde a gente é. Porque é uma amiga que eu vi ela crescer e depois quando começa a cantarolar, a mãe toda muito preocupada, os pais preocupados porque que ela está-se a meter a música, vai deixar de estudar, vai deixar... Já sabe como é que é, né? Os pais sempre ficam muito preocupados quando os filhos se metem na arte musical. E a menina foi cantando, foi insistindo, é o que ela mais gosta de fazer. Falando a verdade, quando eu comecei a cantar, houve muita preocupação, por exemplo, a sociedade não via também com bons olhos uma mulher a cantar. Os meus pais sofreram muita pressão da família, da igreja, custou muito ganhar o respeito. E havia muito poucas mulheres que cantassem profissionalmente. Valeu a pena continuar a insistir e ser modelo. Fui percebendo que, afinal de contas, me tornei também numa modelo, porque a nova geração, por exemplo, como ela é muito mais nova, mas os que apareceram mesmo antes dela, começaram a interpretar canções que eu cantava. Então isso me enchia de muito... nem sei como explicar.
Por muito tempo eu vivi em Maputo como apenas reproduzindo o que tinha dito que era assim que se vivia em Maputo. Eu não vivi aquilo que Maputo realmente tem de valioso, que são as histórias. Então essa viagem está servindo para isso, assim, mostrar caminhos reais, assim, de coisas reais acontecendo, assim, concretas, potentes e profundas. O que é que eu tava falando que precisava ser... Olha só esponjoso isso aqui, né? Parece aquele negócio que é usado para o ovo. Isso é eucalipto, isso aqui. Acho que estava arrecadando minhas ferramentas, estava preparando a minha bagagem para nomadear verdadeiramente, geograficamente. Cada um faz o seu instrumento, com sua afinação. Mas eu reconheço que aqui é um lugar que é a minha casa, assim, onde eu reconheço que é meu ponto, a minha raiz está aqui, assim mesmo, assim, meu pontinho no mundo, meu lugar no mundo é aqui. Então, ter saído abriu espaço para eu poder experimentar, fazer minhas próprias escolhas longe, e essa viagem está simbolizando eu poder fazer as minhas próprias escolhas aqui, dentro. Ele obrigava os colegas a cantar. Manda com uma menina zulo. Ele dizia, responde, e vais para onde? Mandar com uma menina zulo, 2 passos, estou aí. Os colegas diziam, ele dizia, namba sancho, quer dizer, não é de voltar mais. Ele sempre dizia, então, dizia, mandar com uma menina zulo, namba sancho, mandar com uma menina zulo. Quando já estivesse lá, ele dizia que eu quero fugir, ninguém está a ver, eles estão a cantar. Sim. Então, essa canção diz isso, mandar com uma menina zulo. Eu toquei essa música e minha avó, mãe do meu pai, que é o meu lado de Machop, foi assistir o show. E no show ela falou, então, essa música aí é de Baúlio? Eu falei, não entendi. Foi o Baúlio que fez isso, que inventou uma coisa assim, já ela falou. Eu falei, nossa, avó, não estou entendendo, eu não entendi muito claro. E depois eu fui atrás, não perguntei. Aí fui fazendo a música, fui fazendo a música. E aí agora ele está a dizer que essa música que eu escolhi é a música que foi criada dos baús, que os barulhos já que fizeram esse movimento. Muito interessante. São os familiares dela, muito a parte paterna. Muito interessante. Isso é para tu ver. Essa música que as coisas não acontecem por acaso. No meio de tantas outras que tinha lá, essa exatamente está relacionada ao meu nome. Muito louco, eu não conhecia, não sabia. É para tu entenderes que as coisas não acontecem por acaso. Correr atrás das raízes. Kungo,
Kajawa. Kajawa. Ayah. Kajawa. Ayah. Kajawa. Ayah. Kajawa. Ayah. Kajawa. Ayah. Kajawa. Kajawa. Kajawa.